Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos 27. Obrigado, Renan. Salmos 27, a partir do verso 7. Salmos 27, a partir do verso 7, diz assim: Ouve minha oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Interessante é que o salmista, no primeiro versículo, no 7, ele diz o quê? Ouve minha oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Isso aí nos dá a ideia de que havia um clamor no coração do salmista. Havia um ar de desespero por uma resposta de Deus. Talvez a nossa situação hoje seja essa. Talvez você esteja aqui na igreja, aqui nessa noite, com o coração apertado, com o coração desesperado, com o coração quebrantado, um coração sem saber o que fazer, sem esperança, sem sonhos, sem projetos. Às vezes, de repente, a tua vida está caindo tudo ao redor. Veio um ciclone como foi lá em Paraná, começou a destruir tudo ao teu redor. E o salmista está dizendo que ouve minha oração, ó Deus, ó Senhor. Tem compaixão de mim e responde-me. Então há um clamor no coração do salmista. Há um pedido a Deus por uma resposta. Há uma requisição de Deus, uma súplica, que Deus falasse com ele. Então isso aí nos mostra que o salmista não estava tão bem emocionalmente. E provavelmente estava passando por aflitos e tribulações. Mas o que é interessante nesse aspecto é que Deus não respondeu para ele o que ele queria. Mas Deus falou o que para ele? Venha e entre na minha presença. E o tema da pregação dessa noite é a importância da presença de Deus. Por que Deus não fala com o salmista, mas pede para ele entrar na presença de Deus? Talvez seja chovendo molhado, mas a presença de Deus é um ambiente que promove determinadas coisas acontecerem. É um ambiente que traz transformação, um ambiente que traz renovo, é um ambiente que traz cura. A presença de Deus é tão importante, deve ser tão importante para nós, que nós deveríamos nunca sair de lá. Essa visão de que nós entramos e saímos da presença de Deus é uma visão equivocada, porque nós devemos sempre estar diante da presença do Pai. Devemos sempre habitar na presença do Senhor. Então, Moisés entendeu isso perfeitamente, porque ele falou o quê? Quando Deus falou para ele assim, vá com o povo e eu vou te acompanhar de longe. Moisés falou, se tua presença não for conosco, não queremos sair desse lugar. Então Moisés entendeu que a presença de Deus era tudo. Não era a conquista da terra, não eram os milagres, maravilhas e prodígios que Deus operava no deserto, não era a provisão que Deus fazia acontecer. A presença dele era tudo para nós, ou no caso para ele. Por isso que Moisés falou, olha Deus, eu abro mão de tudo. Em outras palavras, eu abro mão de tudo, mas não abro a mão da tua presença. Porque Deus não falou que ia deixar de prover, Deus iria prover ainda. Deus falou que só não iriam com eles. Mas Moisés, em outras palavras, falou, Deus, eu abro mão de tudo que o Senhor pode só fazer, mas a tua presença eu não abro mão. Não vou sair da tua presença não vou sair desse lugar sem a tua presença. E aí nós entendemos que é crucial nós vivemos dentro da presença do Pai. É crucial nós entendermos que a presença de Deus é tudo para nós. E é tanto real porque Jesus fala o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vai receber o quê? Alívio. Então nós temos que ir à presença do Pai. Nós temos que adentrar a sala do trono. E tanto é verdade que a Bíblia fala que nós entramos com ousadia diante da sala do trono, diante de Deus. Então nós precisamos sempre estar diante do Senhor, sempre habitar diante do Senhor. Porque o convite que Deus nos faz nessa noite é o quê? Venha, entre na minha presença, venha habitar comigo, senta aqui no meu lado, eu quero conversar com você. Eu quero me relacionar com você, eu quero curar tuas feridas, quero sarar tuas dores, eu quero restaurar a tua história, em nome de Jesus. Só que às vezes nós temos uma visão do quê?
Uma visão equivocada que Deus é um Deus que está doido para que nós erremos, para que nos corrijamos, para que nós sejamos corrigidos. Deus é um Deus com um cajado na mão, esperando a gente fazer algo de errado para dar uma cajadada na cabeça. É uma visão errada que muitos carregam. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus que quer, sim, se relacionar comigo e com você. Eu quero que você fale isso para o seu irmão. Deus está com saudade de você, meu irmão. Deus está com saudade de você. Porque quantas vezes nós deixamos de entrar na presença de Deus? Eu lembro um período da minha vida que eu estava todo dia de madrugada acordando. E na minha mente quando eu acordava vinha uma pessoa na minha mente. E vinha um sentimento de orar. E o que eu fiz? Voltei a dormir. Uma semana inteira, resistindo a estar na presença do Senhor. Como me arrependi. Como me arrependi. Mas nós precisamos sempre estar na presença de Deus, porque Deus nos convida nessa noite, convida você e a mim. Venha, entre na presença de Deus, entre na minha presença. E tanto é verdade que o salmista Asaf, em Salmo 73, ele entrou numa crise de identidade, porque ele começou a fazer uma comparação da vida dele com a vida de outros. E ele viu que a vida dos outros começou a prosperar, porque dos ímpios que não serviam a Deus, enquanto ele servia ao Senhor. E ele viu que para eles era tudo bem, prosperavam, eram felizes, e para Asaf a coisa era mais estreita. E assim é na nossa vida, amém? Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, mas parece que a porta é estreita, porque a porta é estreita. Deus quer que nós deixemos bagagens que não são pertinentes ao reino dele. Só que nós queremos carregar essas bagagens e passar pela porta estreita. Só que, meu irmão, não vai passar, tem que largar. E Asaf começou a comparar a vida dos ímpios com a vida dele e falou: em vão busquei ao Senhor, em vão estou indo para a igreja, em vão estou servindo a Deus. Até que ele entrou na presença de Deus e tudo foi se revelado. Até que ele entrou na presença de Deus, Deus trouxe esclarecimento. Até que ele entrou na presença de Deus, Deus resolveu o conflito que Asaf estava sentindo. Ele viu o fim de ambos os lados, ele viu o fim que ele teria no Senhor, e viu o fim daqueles que supostamente eram felizes. A presença de Deus é crucial, meu irmão, para nós. A presença de Deus é tudo para mim e para você. Então não perca o privilégio, não deixe a oportunidade passar de você entrar na presença de Deus e morar lá, em nome de Jesus. Mas eu queria compartilhar com você 4 razões, de muitas que nós poderíamos dizer. Nós já falamos aqui sobre renovo, sobre prosperidade, sobre identidade, mas eu queria trazer num texto aqui 4 razões para nós estarmos diante da presença de Deus. 4 razões ou 4 acontecimentos que promovem estar na presença de Deus. O primeiro deles nós vemos no verso 4, que o salmista está falando assim: morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Então, o quarto motivo, o quarto aspecto que a presença de Deus nos traz é o quê? A admiração ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, não tem como nós não contemplarmos a sua beleza. Não tem como nós não contemplarmos a sua majestade, a sua formosura. Tanto é que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, quando o rei Nabucodonosor olhou, ele viu 4 pessoas ao invés de 3. Ele falou que o quarto parecia o filho de deuses, que era resplandecente, era formoso, era maravilhoso. E eles não morreram porque estavam na presença de Deus. Então a presença de Deus, ela promove o quê? Que nós o conheçamos. Estar na presença de Deus promove que nós admiremos a sua graça, admiremos a sua beleza, admiremos a sua formosura, admiremos a sua majestade. Estar na presença dele, naturalmente nós vamos olhar os seus olhos. Eu conheço um rapaz que ele, em missões, que ele falava que Jesus era cheiroso, né? Falar, Jesus é tão cheiroso, porque de fato nós exalamos o perfume de Cristo. Nós somos cheirosos, porque nós estamos diante da presença dele, amém? Então assim, nós precisamos entender que estar na presença de Deus nos traz revelação de quem é Deus. Não tem como saber quem é Deus
de longe. Não tem como saber quem é Deus, apreciar a beleza de um quadro, de uma obra-prima, de longe. Se você olha de longe uma obra-prima, você vai ver um ponto, um quadro. Mas se você aproximar da obra-prima, você vai ver os detalhes da criação. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um médico, oftalmologista, ateu, até então, que ele começou a estudar medicina e se especializou em oftalmologista. E o que aconteceu com ele? Ele viu que os detalhamentos do olho eram tão impossíveis, porque ele falou que são trilhões de células nervosas, de interligações que tem que ligar o corpo, a cabeça, tem que ligar com o olho. Imagina, trilhões de ligações, se a gente mal e mal consegue ligar uma tomada, um cabo na tomada, imagina trilhões de conexões interligadas, se ligarem exatamente umas com as outras. Ele falou que uma ligando errado, a pessoa não enxerga. E ele falou que a porcentagem de pessoas que não enxergam é 0,01% da humanidade. Então imagina, o percentual de sucesso é incomparável. Imagina isso aí ser projeto de Deus. Então nós, quando começamos a ver a criação, quando começamos a estar diante de Deus, ele se converteu por conta disso. Porque ele falou, não tem como ser obra do acaso, não tem como ser coisa aleatória, não tem como ser processo seletivo da criação, tem que ter um Criador sobre isso. E ele ali conheceu o Senhor, se rendeu ao Senhor, hoje ele é cristão. Por conta do quê? De uma análise científica da criação do Senhor. Só do olho. Agora, se nós ampliássemos isso para a natureza, para a beleza da natureza, eu falo, Deus é doido, cara. Porque pega uma arara, tem azul, tem vermelho, tem verde, tem preto, tem branco, a gente acha lindo e maravilhoso, mas vai você sair com uma blusa vermelha, com uma calça azul, com um sapato amarelo, com um boné verde. Ninguém sai assim na rua, mas Deus vestiu uma arara e a gente acha lindo e maravilhoso, formoso. Por quê? Porque o Criador resplandeceu a sua beleza na sua criação. O Criador resplandeceu a sua beleza no pôr do sol. O Criador resplandeceu a sua beleza sobre mim e sobre você. Então não tem como estarmos diante da presença do Pai e não contemplarmos a sua beleza. Não só a sua formosura física, mas a sua formosura do caráter. Não tem como conhecer alguém de longe, querido. Eu digo para você, eu casei com a minha esposa, eu achava que ela era perfeita para mim, ela achava que eu era perfeito para mim, até que nós começamos a caminhar junto. E vimos que tinha muita coisa a ajustar, né, amor? E nós estamos aí, dando cabeçada às vezes, ajustando, porque a placa tectônica, ela tem um terremoto quando ela vai se ajustar, né? Então, casamento é assim, vai se ajustar, tem tremor de terra. Mas eu acho assim, impressionante que às vezes nós estamos namorando, a gente acha que conhece o futuro cônjuge, né? Até casar. É quando casa, desconhece. Por quê? Porque precisa estar caminhando junto, precisa estar diante da pessoa diariamente, precisa estar se relacionando com a pessoa para conhecer a pessoa, não só a sua beleza física, mas a sua beleza de valores, de caráter. E assim é Deus. Deus é tão belo, tão formoso, que nós precisamos estar nos relacionando com Ele. Somente na presença dEle que podemos nos relacionar com o Pai. Somente na presença dEle que podemos ter diálogo com Deus. Somente na presença dEle que podemos tocar nas suas barbas, se Ele tiver barba, cheirar o seu cangote, se Ele tiver cheiro, eu creio que Ele é cheiroso. Olhar nos seus olhos, tocar nas suas mãos, sentar no seu colo, reclinar a cabeça no seu peito, como João fez. Somente na presença dEle, não tem como fazer isso remotamente. Hoje nós temos muito dispositivo remoto, é aula remota, é culto online, é assistência remota, mas diante de Deus não tem remoto não, querido. Aleluia. Diante de Deus é tete a tete, face a face, olho a olho, corpo a corpo, é calor com calor, é abraço com abraço. Amém? Então nós precisamos entrar na presença dEle para quê? Para contemplar a sua beleza. Só assim nós podemos admirar, estando diante de Deus, face a face. E diz assim em Salmos 96, glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário, porque onde Deus habita, há beleza.
onde Deus habita, o que não tinha cor se torna colorido, o que não tinha esperança se torna esperançoso. Deus, onde Ele habita, há transformação. Onde Deus habita, onde havia luto, há festa. Onde não havia música desafinada, há música afinada. Onde não havia alaridos de guerra, há alaridos de guerra, porque Deus, Ele é Deus de graça, Deus de beleza, Deus formoso, e a sua glória e majestade enche um templo. E é tão interessante nesse aspecto, porque antigamente, quando foi inaugurado o templo de Salomão, diz que o templo se encheu da sua glória, as pessoas não conseguiam ficar de pé, de tamanha beleza, tamanho poder, tamanha intensidade. E assim é, quando nós começamos a conhecer Deus, nossos joelhos começam a se dobrar, nossa boca começa a declarar que Ele é Senhor, amém? Só que muitos têm medo, ou vergonha de estar diante de Deus, se sentem não merecedores. Não sei se esse é o seu caso, de repente você não conseguir estar diante da presença de Deus, porque você se sente indigno, que você não se sente justo, que você se sente não merecedor. Mas quero te dizer nessa noite uma coisa: Jesus veio para acabar com essa realidade. Jesus veio nos purificar, veio abrir o caminho diante de Deus. Tanto é que Marcos 13 diz assim: então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. É interessante porque o que era de direito a uma pessoa, que era o sumo sacerdote no passado, Deus abriu para todos. Então hoje nós todos temos acesso à presença de Deus. Tanto é que quando Jesus disse está consumado, o véu se rasgou. E o véu não era uma cortininha fininha como a gente tem em casa, um blackout. Era um véu espesso, eram várias camadas de véu, de cortinas que separavam um santo lugar do santíssimo lugar, onde só uma pessoa tinha acesso. E o que aconteceu? Jesus morreu, disse está consumado, morreu, e Deus lá do céu rasgou, porque foi rasgado de cima a baixo. Deus falando o quê? Está liberado, não mais um homem, mas todos os homens podem entrar na minha presença com ousadia pelo sangue de Jesus. Então pode ser que você esteja pensando, eu não mereço. Você pode não merecer, mas o sangue de Jesus te justifica. A Bíblia fala, não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado fiel e justo diante do Pai, que é Jesus. Então nós, pelo sangue de Jesus, nós podemos sim entrar, temos autoridade e direito para isso. Então não saia da presença do Pai. Fala para o teu irmão assim, fique na presença de Deus. Segundo aspecto que a presença de Deus nos traz, segunda característica é o quê? Ter segurança e paz. Pois ali, Salmo 27:5, diz assim, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Então ali ele diz o quê? Que nós temos refrigério, porque vai abrigar em tempos de aflição, vai nos esconder e nos colocar em lugar de segurança numa rocha alta. Então, somente na presença de Deus nós temos paz, temos segurança. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. Nós procuramos sim ter segurança. Procuramos ter segurança nos sistemas de segurança, câmeras. Procuramos ter segurança instalando aplicativos nos celulares de nossos filhos para rastrear onde eles vão. Procuramos ter seguranças com seguros de vida, créditos imobiliários. Procuramos ter segurança com um bom emprego. Procuramos ter segurança com seguranças, pessoas de serviço, né, nos guardando e nos protegendo. Mas só no Senhor nós temos total segurança. Só no Senhor. Só no Senhor. Tudo isso é falível. Tudo isso é falível. Eu estava vendo uma reportagem do Discover, de uma joalheria. Não era bem uma joalheria, era um depósito onde todas as joalherias e pessoas com propriedades de joias, diamantes e joias, colocavam naquele lugar, como se fosse um banco, na Bélgica. E era repleto, e era considerado o lugar mais seguro da terra, repleto de sistemas de segurança. Era sistema sísmico para terremoto,
sistema de calor, sistema de movimento, sistema de código de segurança, era segurança e, pasmem, foi roubado. Sem acionar um alarme. Sem acionar um alarme, um grupo de pessoas roubaram aquele lugar, roubaram mais de 100 cofres, sem acionar um alarme sequer, no lugar mais seguro da face da terra, considerado, pois, até então. Nós podemos fazer o quê? Qualquer coisa, meu irmão. Não estou dizendo aqui para você agora andar com as suas casas abertas, seus carros de vidro baixado, carteira dando sopa, não é essa a visão. Mas nós só temos segurança no Senhor. Só temos segurança no Senhor, porque Ele diz o quê? Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Só o Senhor é que não prega o olho. Só o Senhor é que não cochila. Nós dormimos, enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha em nosso favor. Então, só Ele para nos guardar. Só Ele para guardar teus filhos, meu irmão. Não fica na neurose, na neura de que, eu vou guardar meu filho protegendo uma bolha. Não, deixa a criança crescer e ore ao Senhor por proteção. Porque às vezes os pais criam os filhos numa bolha, em vez de protegerem a criança, elas protegem de maneira que quando a criança sai, ela faz tudo que não queria, ou tudo que desejar. Então nós não podemos proteger de maneira a guardar numa bolha, precisamos orar ao Senhor para que Deus proteja o coração. Eu lembro de uma palavra que minha esposa falou para mim uma certa vez, ela falou assim: Bruno, nós podemos cuidar dos nossos filhos, mas nós temos que orar por conversão. É a maior proteção que nós podemos fazer para os nossos filhos, é orar por eles, para que eles se convertam ao Senhor. E nós oramos e eles, graças a Deus, se batizaram, se converteram, e nós hoje oramos para que eles tenham experiência com Deus. Eles às vezes perguntam para mim: pai, como que é isso, como que é aquilo? Eu falo: filho, você precisa de uma experiência com Deus, porque quando você tiver a experiência com Deus, é inelével, não se apaga. É uma marca que fica na sua vida, é uma marca que fica na sua história, que não se apaga. Nós precisamos dessa proteção. Experiência com Deus. Experiência com Deus só se tem na presença de Deus. Não se tem nos chats da internet, não se tem nos grupos de WhatsApp, só tem na presença do Pai. Então vira para o teu irmão e fala assim: você quer uma experiência com Deus? Entra na presença de Deus. Fala isso para ele: você quer experiência com Deus? Entra na presença de Deus. Olha, com Deus, mesmo que tudo pareça inseguro, pareça que está caindo, pareça que está num vale da sombra da morte, Ele diz lá em Salmos 23, 4, mesmo que eu que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Mesmo que a morte fique bufando na sua nuca, mesmo que a intimidação venha na tua frente, se você está com o Senhor, como Ele diz assim, que está com você, não tem do que temer. Não tem do que temer, porque Ele é contigo, amém? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então não é um lugar de festa, não é um lugar de esperança, é um vale de sombra de morte, mas não é a morte, é só a sombra, porque Deus é contigo. Amém? Então diga assim: Deus é comigo, mesmo que tudo vá ruim. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, creia nisso. Ele te põe num lugar de segurança, mesmo que tudo vá ruim, mesmo que tudo dá ruim na sua vida, Ele tem um lugar melhor para você, Ele tem segurança para você, em nome de Jesus. Mas na realidade nós temos medo de confiar em Deus. Eu falo isso por experiência própria, que quantas vezes eu orei a Deus e falei: Deus, eu tenho medo de confiar no Senhor, porque eu acho que o Senhor vai falhar comigo. Por quê? Porque o meu pai falhou comigo. E nós pais somos exemplos da paternidade divina para os nossos filhos. O meu pai falhar como pai, eu achava que Deus falharia como pai. Só que Deus não é meu pai. Deus é um pai perfeito, amém? Mas por muito tempo eu tive que me desconstruir, me reconstruir na confiança com Deus, porque Deus não falha, jamais falha. Ele jamais falha. Pode ser que você faça a mesma coisa, como Pedro, pescou a noite inteira e não pescou nada. Jesus falou: vai e faz a mesma coisa, que você vai pescar.
Mas Pedro tinha feito aquilo a noite inteira, mas sobre a palavra de Deus, ele fez fazer a mesma coisa que ele tinha feito a noite inteira e não pescou. Só que houve uma mudança, porque na presença de Deus não tem a mesma história. Pode ser que você viva uma vida fazendo a mesma coisa, mas quando Deus fala, quando Deus brada, quando Deus declara, o que você fez toda a vida e não deu certo, começa a dar certo. Porque Ele é poderoso e quer transformar a nossa história. Ele fala aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então Deus tem poder de fazer não só o que você pede, além, mas até o que você pensa, Deus pode fazer em nome de Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, deixa Deus agir, meu irmão. Desfruta da proteção. Aquilo que você pode fazer e resolver, resolva. Aquilo que você não pode fazer e não pode resolver, entrega. Entrega na mão daquele que pode resolver em nome de Jesus. Não se estresse, não se desespere. Entrega na mão do Pai em nome de Jesus, que Ele vai cuidar de você com todo amor, com todo carinho. Ele vai zelar pela sua vida, Ele vai te levar num lugar alto, no melhor lugar da face da terra, em nome de Jesus, amém? Terceiro aspecto que a presença de Deus nos promove, diz lá Salmo 27, 6, a parte A, diz assim: então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Deus tem lugar de honra. É muito ruim ser humilhado, amém? Quantos estão comigo? Quem gosta de ser humilhado aqui? Desonrado, injustiçado. É ruim demais. Não existe isso para o reino de Deus. Não existe isso para os filhos de Deus, porque para os filhos de Deus, Deus tem honra. Deus tem dupla honra. Tanto é que Jesus fala o quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se a luz brilha, o que faz? Se põe debaixo da mesa? Não, Jesus fala o quê? Quanto mais ela brilha, mais alta ela é levantada. Quanto mais ela brilha, mais alta ela é levantada para quê? Para que ilumine a todos, que todos vejam as boas obras dela. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, mais brilhante você fica. E quanto mais brilhante você fica, mais honra Deus te dá. E não pense você que Deus não tem honra sim para nós. Deus não tem lugar de cauda para os filhos dele, Ele tem lugar de cabeça, mas para estar na cabeça tem que estar diante do Pai. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo? Ser humilhado, injustiçado e desonrado é muito ruim. Deus não deseja isso para os seus filhos, Ele deseja honrar. Olha o que diz aqui em Isaías 61, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Onde você foi humilhado, Deus quer te honrar duplamente. Onde você foi injustiçado, Deus quer te honrar duplamente. Onde você foi acusado, Deus quer te honrar duplamente. Onde você foi traído, Deus quer te honrar duplamente. Mas para isso acontecer, tem que entrar na presença do Pai. Tem que entrar na presença de Deus, porque Deus não vai poder ter acesso a essas coisas se nós não entrarmos na presença dEle. E o convite que Ele nos faz nesta noite é o quê? Entra na minha presença. Entra na minha presença, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero te curar, eu quero te honrar, amém? Quantos querem ser honrados aqui? Vamos ser sinceros essa noite, amém? Todos nós queremos ser honrados. Quem não quer ser honrado? Todos nós, e Deus tem honra. E a honra não tem a ver com orgulho. Honra tem a ver com prostrar-se diante de Deus, tem a ver com buscar ao Senhor, tem a ver com caráter. Deus honra quem tem caráter, a quem tem santidade, a quem tem vida com Ele. Amém? E a chave disso aí é o quê? Ter um coração humilde diante de Deus. Tiago 4,10 fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O segredo é o quê? Humilhar-se diante de Deus, para que Ele ao seu tempo nos exalte. Então Deus tem exaltação, tem honra, Deus tem lugares altos para você, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Deus tem lugares altos para a tua vida. Deus não tem cauda para você, Deus tem cabeça para você. Deus tem lugares altos para você, mas para isso acontecer, para isso se tornar uma realidade, você e eu precisamos entrar na presença dEle, nos humilhar diante dEle, para que Ele nos exalte ao seu tempo. E nos humilhar é o quê? Ele dizer coisas que nós precisamos mudar, Ele falar coisas que nós precisamos largar, Ele falar coisas que nós precisamos pegar,
falar que precisamos perdoar, e aí nós agimos de acordo com a palavra dele, em nome de Jesus. E nós pensamos muitas vezes que Deus não se importa conosco, não vê a nossa humilhação, mas Ele vê, Ele vê, Ele vê, meu irmão, fica tranquilo que Ele vê, mas Ele só espera o quê? Que você entre na presença dEle, em nome de Jesus. E por fim, na presença de Deus, Salmo 26, 27, 6, parte B, diz assim: em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Na presença de Deus, a festa é a alegria, querido. Às vezes eu fico impactado com tamanha apatia da igreja, não da Lagoinha, a Lagoinha é diferente, amém? Mas a apatia da igreja no louvor, quando tem um momento de celebração, de contemplação, de oração, de levantar a mão e declarar, parece que é uma vergonha, há uma falta de autoridade que nos vem, mas em nome de Jesus, onde há tristeza, há alegria, porque Deus transforma, e na presença de Deus há festa, há alegria. Você pode ver que Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus que celebra, um Deus de alegria, um Deus de festa. Tanto é que, biblicamente, existem 7 festas que o povo judeu comemora. Seriam, algumas delas é o quê? Festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, festa da Páscoa, da colheita, dos pães asmos. Então, 7 festas o povo comemora. Deus instituiu, durante um ano todo, teria que comemorar 7 festas. E delas, duravam de 1 dia a 7 dias, querido. Já imaginou você, 7 dias de festa, a gente mal e mal consegue ficar 2 horas. Já dá um frenesi na gente, a gente já dá um doideira, quer ir embora, vamos para casa, amor, vamos. 7 dias de festa, querido. 7 dias de celebração, e Deus ali só contemplando a felicidade do seu povo. E o povo, quando se juntava, o povo judeu, ele celebrava com força, com vigor, com alegria. Tanto é que os filisteus ficavam espantados com o grito de alarido que havia no povo judeu, que o povo judeu estava celebrando, e eles ficaram: caramba, que grito é esse, que loucura é essa, que poder é esse? Eles falavam o quê? É o povo judeu que está celebrando ao Senhor. Então, a festa na presença de Deus, e Deus é um Deus de alegria, um Deus de paz. Ele não tem serenidade. Às vezes a gente fica sereno, né? Que nem uma vez um rapaz muito alegre e feliz, ele apareceu na igreja calmo, sereno e tranquilo. Daí perguntaram para ele: por que está assim? Ele: estou em jejum, estou buscando ao Senhor. Não tem isso, tem que ter alegria, tem que ter festa. Eu sei que tem alguns temperamentos que são mais explosivos, mais expansivos, como nós aprendemos sobre os temperamentos. Eu quero que você entre lá no Lagoinha Bertioga no YouTube e acesse lá a playlist de temperamentos e descubra qual é o seu temperamento, quais são os temperamentos dos seus irmãos. Mas assim, tem temperamento colérico, sanguíneo, que é mais expansivo, melancólico e fleumático é mais tranquilinho, mas isso não impede, esse temperamento não impede nós sermos alegres, porque nós íamos para o inferno, amém? Mas hoje nós vamos para o céu, e tem muita alegria, tem que ter festa, tem que ter celebração, tem que entrar por essas portas com ações de graças, conforme diz Salmo 100, em seus atos com hinos de louvor. Então temos que vir para a igreja com expectativa do que Deus vai mover, com alarido de festa, falando: Deus, tu vai fazer algo poderoso na minha vida, mas minha vida está ruim, não importa. Deus é o Deus de poder, que vai transformar a minha história. Deus é o Deus de alegria, Deus que transforma pranto em festa, em alegria, em nome de Jesus. E nós temos que celebrar o Senhor com força, em nome de Jesus. Então fala para o teu irmão: está morto, meu irmão? Pergunta para ele: você está morto? Pergunta para ele: está faltando alguma parte? Celebra o Senhor, celebra com alegria, com festa. Amém? Lagoinha não é assim, em nome de Jesus. Nós somos um povo festeiro, e é tão crucial isso, porque olha que doideira. Deus é um Deus tanto de festa, que quando Ele ouve o seu povo louvando e adorando, Ele desce e habita no meio do louvor do seu povo. Que Ele fala: caramba, não vou perder essa festa mais nunca. Desce lá dos céus, vem habitar no meio do seu povo que está celebrando e adorando ao Senhor.
está louvando o seu nome, está exaltando o seu nome, e Deus vem e faz habitação, e Ele fala, vamos embora, vamos galera, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Só alegria. E ali Deus começa a operar milagres, maravilhas e prodígios, porque o povo tem uma atitude de vencedor, uma atitude de guerreiro, uma atitude de festa, uma atitude daqueles que confiam de que Deus é o Deus que pode mudar a história deles. Você pode chegar na igreja de repente triste, eu entendo. E você veio no melhor lugar, porque aqui a sua tristeza vai ser transformada em alegria. A sua dor vai ser transformada em cura. Seu pranto se tornará em sorriso. Porque aqui é o lugar que Deus habita. E é o que ele diz lá em Isaías. Diz assim, Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo de favor do Senhor. E o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Olha que precioso, os seus inimigos estão te perturbando. Vai chegar o dia diante de Deus que eles vão ser cobrados. Vai haver a justiça de Deus. Então não se atemorize, não fique com medo. Vai chegar a justiça de Deus. Só celebra, só agradece, só exalta o nome dEle. E diz assim, a todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de choro. Em vez de cinzas, perdão. Uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Glória a Deus, louvores festivos. Então, nós chegamos com uma realidade aqui diante de Deus. Chegamos com pranto, intimidados, injustiçados, tristes, mas aqui a alegria é mudada. Aqui a situação é transformada, porque nós vamos sair daqui com louvores festivos, com uma alegre bênção em vez de lamento, com uma coroa. Vamos sair daqui realmente justificados e renovados pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, o que nós precisamos fazer, meu irmão? É entrar na presença do Senhor. É entrar na presença do Senhor. Não só entrar como turista, mas é fazer o que Salmo 91 faz. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Aquele que habita descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí ele segue uma série de fatores que acontecem para aqueles que habitam na presença de Deus. Não é só entrar, como o diabo fez em Jó, entrava na presença de Deus e saía, entrava e saía, estava diante de Deus e saía, não. Nós somos filhos, aleluia. Nós entramos na presença e ficamos, colocamos o pé para cima do sofá, abrimos geladeira na casa de Deus se houver, ligamos a televisão, sentamos com o Pai, nos relacionamos, choramos e somos acalentados. É relacionamento de pai e filho. Deitamos no seu colo, abraçamos Ele, só choramos, e ali nós saímos renovados e transformados em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. O salmista falou que estava desesperado. Deus falou, entra na minha presença. E o salmista respondeu, Senhor, eu irei. Mas eu quero que você diga ao Senhor a sua resposta. Você tem um convite diante da tua pessoa, diante de você. Deus te convida nessa noite. Venha, entra na minha presença. Não importa como você está, não importa o que você está sentindo, não importa os seus problemas. Deus só pede para você entrar na sua presença. Eu quero que você responda a Ele. O que você vai responder ao Senhor? O que você vai dizer ao Senhor? Sim, eu irei, então faça, diga isso a Ele. Deus, eu quero entrar na Tua presença e entrarei na Tua presença. Habitarei contigo, farei morada com o Senhor. Não vou sair daqui da maneira que eu entrei, mas sairei daqui transformados e tocados pelo Senhor. Sairei daqui fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei a sua dificuldade que você tem, mas você, se entrar na presença do Pai, se prostrar, se humilhar, confessar, Deus vai te mudar, em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história. Eu quero orar pela sua vida, enquanto o louvor canta uma canção. Quero orar pela sua história. Põe a mão no seu coração. Ore ao Senhor, diga as suas dificuldades ao Pai. Ele quer que você confesse a Ele, diga as suas dificuldades, diga os seus temores.
porque isso daqui vai ficar aqui, não vai sair daqui assim. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, o Senhor nos fez um convite nessa noite para entrarmos na Tua presença. O Senhor nos fez um convite nessa noite para deixarmos nosso orgulho de lado e entrarmos na presença do Senhor. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, nós estamos entrando, Pai. Queremos colocar na nossa vida os Teus cuidados, porque nós queremos ter paz. Queremos nos sentir seguros, Pai. Que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Pai, ainda que tudo ao nosso redor caia, Pai, ainda que as coisas não aconteçam, Pai, nós queremos nos sentir seguros no Senhor, porque o Senhor é conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, nos colocando diante da Tua presença, Pai, nos colocando diante da Tua graça, do Teu favor, Pai, nos colocando, Deus, diante dos Teus pés, da cruz do Calvário, Pai, nessa noite, Pai, dizendo, Pai, nós queremos sair daqui transformados, Pai. Nós deixamos para trás tudo que nos perturba, Pai. Deixamos para trás tudo que nos incomoda, Pai. Medo, insegurança, Pai. Ansiedade, Pai. Depressão, Pai. Incredulidade, Pai. Deixamos para trás tudo que nos incomoda, Pai. Tudo que nos impede, Deus. Tudo que dificulta o nosso caminhar, Pai. E tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, Pai. Mansidão, domínio próprio, Pai. Amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nós colocamos diante do Senhor na nossa vida. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe
Faz vozes, não há nada. não há nada. Faz só vai ser ouvida. Diga isso aí. Nada melhor. Não há nada. Agora declare, torna o luto em festa. Oh, no luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, Bem forte. O Senhor. pode fazer. Aleluia. Aplauda, aplauda, aplauda com vontade, Lagoinha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia. Queria chamar os voluntários. Pastor Rodolfo, pastora Leia. Esse é um momento sublime, um momento de alegria, um momento de festa. Jesus reuniu os seus discípulos e fez o mesmo que nós iremos fazer agora. Nós vamos distribuir o pão, distribuir o vinho, o cálice. Você pode receber, você que está em comunhão com o Pai, em comunhão com a igreja, você que está em comunhão com Deus, pode participar conosco. Enquanto os irmãos distribuem, você pega e aguarda no seu lugar um momento. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tua é a glória.
ele tomou o pão e o cálice, partindo, dando graça, ele falou para nós fazermos isso em memória dele. E a ceia do Senhor traz 3 aspectos. O principal deles é o quê? Que Jesus morreu a nossa morte, mas um dia ele vai voltar. É certo que ele vai voltar. Não é um conto de fadas, não é uma esperança perdida, é uma certeza de que Jesus vai voltar. Então vira para o seu irmão e fala assim: Jesus vai voltar, querido. É certo isso. Mas não só nisso, o pão simboliza o corpo de Cristo. Esse pão simboliza que nós fazemos parte de um corpo. Nós não podemos ser seres isolados, nós não podemos ser seres que caminham sozinhos, porque Jesus constituiu uma família, ele foi o primogênito de muitos irmãos e irmãs. Então você, querido, não pode andar sozinho. Diga para o seu irmão: não ande sozinho, querido, não ande sozinha. Você não pode se dar o privilégio ou ao luxo ou ao perigo de caminhar sozinho. Você tem uma igreja, uma família, um corpo para fazer parte. Eu quero que o pastor Rodolfo esteja orando nesse aspecto, que você agradeça a Deus por uma igreja que quer cuidar de você, uma igreja que você possa participar, pela família que Deus constituiu aqui na terra, que são seus irmãos e irmãs que se preocupam com você. Enquanto o pastor ora, agradeça a Jesus por isso. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, papai, para fazer a tua vontade, no qual você diz que para tomar parte do corpo e do sangue, até que ele venha, para que possamos tomar junto com ele. Pai, te agradeço, Senhor, por esta posição, por essa oportunidade de poder participar, de fazer parte do seu grupo, Senhor, quando o Senhor chegar, encontrar nós, os nossos nomes escritos no livro da vida. Agradecemos por essa noite, agradecemos pelos irmãos que hoje compareceram aqui, Pai, sacrificando para vir aqui para dar honra e glória ao seu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode participar, querido. Oh, aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia, que nós não precisamos andar mais sozinhos, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos amados e queridos que se importam conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque não somos sozinhos nesse mundo, Pai. Temos irmãos e irmãs. Fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, aleluia. E o cálice, Jesus disse que é o cálice da nova aliança. Uma aliança não mais de leis, não mais de regras, não mais de estatutos, mas uma aliança de princípios, uma aliança de graça, uma aliança de perdão. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Jesus, nós temos perdão. Pelo sangue de Jesus nós temos graça, temos amor derramado em nossos corações. O sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado, limpa nossas vestes e torna ela mais alva que a neve. Então agradeça a Deus, agradeça a Jesus, agradeça ao Espírito Santo por promover essa realidade para mim e para você. Diga: é um privilégio, Senhor, que eu nunca me esqueça disso. É um privilégio, foi um alto preço. Jesus morreu por nós por um alto preço, e é um privilégio você ter sido escolhido por Ele, ter sido amado por Ele, ter sido realmente salvo por Ele. Então agradeça a Jesus por essa realidade, enquanto a pastora Leia vai estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai, eu
quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Pai, de poder estar participando, Senhor, nessa noite do Teu sangue. O Teu sangue que o Senhor derramou por nós, Senhor. O Senhor deu a vida, Jesus, para que nós possamos ter vida, Pai. Obrigado, Senhor, que a gente possa, Senhor, se chegar cada vez mais a Ti, para conhecer o Senhor na intimidade, Senhor, como foi falado nessa noite, Pai. Que a gente possa sentir o Filho, Senhor, Filho amado, Senhor, Filho próximo do Senhor. Obrigado, Jesus, graças a Deus, que foi o Teu sangue que nos deu esse privilégio, Senhor, de sermos perdoados e lavados e purificados e ter esse acesso ao Teu trono, Senhor, poder falar diretamente com o Senhor, porque como foi dito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o Santo dos Santos foi aberto, e hoje nós podemos falar contigo, Pai. Nós podemos desfrutar da Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome. Graças, Pai, graças, Pai. Aleluia, pode participar, meu irmão. Dia e noite suba de nossa adoração.
Te amamos. Te amamos. Ouça, Deus, nós te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos. Ó Senhor. Mais uma vez, te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Ó Senhor. Mais uma vez, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Essa é a realidade da nossa vida, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Ó Senhor. Te adoramos mais uma vez. Diga com força. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Ó Senhor. Para terminar, te exaltamos. Diga com força. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor, na beleza. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Te adoramos e te amamos, apesar das nossas imperfeições, Pai. Apesar das nossas fraquezas, Pai. Apesar de sermos humanos ainda, Senhor, nós ainda assim te amamos, Pai. Ainda assim te amamos, Pai. Com tudo que temos, Pai. Com tudo que somos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nessa noite nós queremos dizer ao Senhor, nós não iremos perder o privilégio, Pai, a honra de entrarmos na Tua presença e habitarmos nela, Senhor. Nós queremos, assim como Moisés, dizer, Senhor, se o Senhor não for conosco, Pai, não queremos sair deste lugar. Se o Senhor não for conosco pela manhã ao nosso trabalho, nós não queremos sair de nossas casas, Pai. Se o Senhor não for conosco para a nossa escola, nós não queremos ir sair para nossas escolas, Pai. Se o Senhor não estiver conosco em nossos lares, Pai, nos dias das nossas folgas, Pai, nós não queremos estar lá, Pai. Se o Senhor não for conosco nas nossas viagens, Pai, nos nossos lazeres, Pai, nos nossos momentos de alegria, Pai, se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos ir, Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua presença é tudo que importa, Pai. Tua presença é tudo que importa para nós. Mesmo nós não entendendo toda a plenitude dela, Deus. Mesmo nós não entendendo toda a magnitude dela, Pai. Ainda assim nós cremos e declaramos que a Tua presença é tudo que importa para nós, Pai. Que nós possamos aprender a valorizar a presença do Senhor, Pai. Valorizar os momentos de intimidade, os momentos que o Senhor nos chama para perto, Pai. Os momentos que o Senhor nos chama para realmente sentarmos ao Teu lado e aprendermos, nos relacionarmos, Pai, conversarmos, Pai, ouvirmos e falarmos, Pai. E nós não venhamos a menosprezar esses momentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda essa semana, Pai, a firmar um propósito contigo, Pai. De
Nos ajuda essa semana, Senhor, a buscar a Tua presença enquanto se pode achar, Pai. Nos ajuda essa semana a buscar ao Senhor, Pai, porque iremos encontrá-lo, Pai. Ajuda-nos essa semana, Deus, a não sair da Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, e aonde estivermos, carregarmos a Tua presença, Pai. Carregarmos a Tua glória, porque hoje somos o tabernáculo do Senhor, somos a casa de Deus. Nós carregamos a Tua glória, a manifestação do Teu poder, por onde quer que formos, Pai. E onde pisarmos, os ambientes serão transformados, Pai. Onde pisarmos, Deus, os inimigos correrão, Pai, fugirão de diante do Senhor, Pai, porque temos a Tua glória, temos a Tua presença em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, que essa semana seja uma semana abençoada para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor realmente se revele para nós, Pai. Que o Senhor comunique conosco, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, tratando das questões importantes na nossa vida, Pai, para que possamos ser muito mais parecidos com o Senhor a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Nos leva-nos de volta aos nossos lares, conceda-nos, Deus, uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação, comunhão com o Senhor, Pai, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sai daqui sem cumprimentar o seu irmão. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.